Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Na aula de hoje, aula número 16, nós vamos falar sobre o critério da queda de tensão nos casos de circuitos que atendem várias cargas de forma ramificada. Também vamos falar um pouco sobre os critérios para dimensionamento da seção dos condutores de proteção e do condutor neutro. Bom, pessoal, então imagine uma situação em que você tem o condutor, o circuito dessa forma aqui, né, ramificado, atendendo várias cargas em diferentes pontos da instalação. Isso aqui é, na prática, o que é o mais comum, né? Você tem, por exemplo, um circuito de tomadas de uso geral, você vai ter várias tomadas espalhadas pela instalação em diferentes pontos, de forma que você não tem um circuito único atendendo uma única carga, você vai ter vários trechos desse circuito atendendo várias cargas diferentes, né? Então, qual seria a solução para nós definirmos a seção do condutor pelo critério da queda de tensão nesse caso? Então, uma solução possível é a gente utilizar os métodos que nós tratamos na aula anterior, né? O método simplificado ou da queda de tensão unitária, trecho a trecho. Então, a gente iria dividir esse circuito em vários trechos pequenos, né? Cada trecho desse aqui a gente iria aplicar aquele método como se fosse um método que atende uma única carga, né? Então, pode ser bastante trabalhoso quando você tiver um circuito muito ramificado, né? Por isso que nós vamos apresentar nessa aula agora o método conhecido como método do volt-ampere metros, né? Esse é um método aproximado, mas bastante útil para definição da queda de tensão em circuitos que tem essa característica, né? Que atendem vários pontos distintos, tá? Então, esse método ele baseia-se no seguinte, né? Imagine aqui, para simplificar, você tem um quadro de distribuição que está atendendo uma determinada carga 1 a uma distância L1, uma carga 2 a uma distância L2 e assim sucessivamente até uma carga N a uma distância Ln, tá? Pode ser indefinidas cargas aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Então, nós temos um método que nos dá essa equação aqui que diz o seguinte, olha, você consegue definir a área da seção transversal do condutor a partir dessa expressão, em que você tem aqui o A sendo a área da seção transversal do condutor em metros quadrados, ok? O ρ é a resistividade do material do condutor em ohms por metro, e aí a gente tem aqui no caso do cobre 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. O V é a tensão nominal, que aqui ele fica ao quadrado, e o ΔV é a queda de tensão máxima admissível, tá? E esses outros valores que estão aqui entre parênteses, né, o L seria o comprimento do enésimo trecho do condutor em metro, e o P seria a potência da enésima carga do circuito em volt-amperes, ou seja, a potência aparente, né? Nesse caso aqui seria P1 vezes L1, P2 vezes L2 e Pn vezes Ln, tá? Então, a partir daqui eu posso determinar a área do meu condutor. Então, vamos agora fazer um exemplo para a gente ver na prática como esse método é aplicado, tá? Imagine um circuito que você tem aqui 4 cargas, né? Um circuito que está atendendo 4 cargas, pode ser 4 tomadas, 4 equipamentos, 4 pontos de luz, etc. É apenas um exemplo. Então, nesse ponto, nós temos aqui o circuito de 220 volts alimentando uma carga de 1.600 VA, né? Sendo que esse trecho aqui tem 12 metros, depois com mais 4 metros ele tem outra carga de 1.200 VA, mais 4 metros outra carga de 1.200 VA e mais 20 metros uma carga de 2.400 VA, tá? Então, como ficaria a seção transversal desse circuito aqui para alimentar todas essas cargas? Ora, nós sabemos que a queda de tensão máxima admitida em qualquer ponto aqui é de 4%, né? Seja do primeiro ponto para cá, seja do último ponto para cá. Então, vamos aplicar o método do VA metro, tá? Então, escrevendo a equação que nós acabamos de apresentar, vamos substituir os valores aqui nessa equação, tá? Então, eu tenho 2 vezes a resistividade do cobre, que é 1,7 vezes 10 a menos 8, dividido pela tensão ao quadrado, 220, vezes a queda de tensão máxima aqui, que é 4%, vai ficar 0,04, vezes
Aí vem esse somatório aqui, né? A primeira carga é de quanto? 1.600 e o comprimento é 12 metros. Então, 1.600 vezes 12 metros. Aí vem a segunda carga, é de quanto? 1.200. Quem é o comprimento? O comprimento aqui é 12 mais 4, né? O comprimento que eu tenho que usar é o comprimento da carga até o quadro de distribuição. Prestar atenção nisso, né? Não é o comprimento entre essa última carga, é o comprimento até o quadro de distribuição. Então, é 12 mais 4 vai dar 16, ok? Mas a terceira carga é de 1.200 e o comprimento até o quadro de distribuição é quem? É 12 mais 4, 16, mais 4, 20. Então, vezes 20. E por fim, a última carga de 1.400 e o comprimento dela até o quadro de distribuição é 12 mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, mais 20, 40. Então, eu tenho aqui o vezes 40, tá? Isso aqui vai resultar numa área de 2,78 vezes 10 a menos 6 metros quadrados ou 2,78 milímetros quadrados, tá? Então eu tenho que ter uma seção transversal de, no mínimo, 2,78 milímetros quadrados para que essa queda de tensão aqui máxima seja de 4%. Só que nós sabemos que 2,78 não é um valor que é comercialmente disponível, né? O valor imediatamente superior a esse é de 4 milímetros. Portanto, eu teria que ter uma queda de tensão, eu teria que ter um condutor com a seção de 4 milímetros aqui nesse circuito, né? Então vejam como é simples, né? Mesmo para o caso em que eu tenho várias cargas, eu posso determinar a queda de tensão, a seção transversal do circuito a partir do critério da queda de tensão, utilizando esse método do VA metros, ok? Do ponto de vista prático, pessoal, o que é feito para agilizar o cálculo? Né? Se a gente utiliza tabelas como essa que está apresentada aqui, em que eu tenho a somatória, né, daquela multiplicação de potência vezes metros e para diferentes limites de queda de tensão eu consigo encontrar o condutor. Então vamos ver nesse exemplo como ficaria, né? Então nesse exemplo bastaria que eu somasse, né, toda aquela multiplicação de potência por comprimento, né, 1.600 vezes 12 mais 1.200 vezes 16, mais 1.200 vezes 20, mais 2.400 vezes 40. Isso aqui vai resultar em 158.400 VA metros, né? Então eu vou aqui nessa tabela, eu vou definir quem é a minha queda de tensão máxima admissível, que no caso aqui é 4%, e eu vou ver qual desses condutores aqui me garante um VA metros, né, que seja igual a esse aqui ou menor, né? Então vai ser quem? Vai ser, ou maior, na verdade, né? Ou maior. Então vai ser justamente esse camarada aqui, porque se eu vier no 2,5 não atende, né? Porque eu vou ter 140 mil só, então eu tenho que vir no de 4, porque aí 224 mil é maior do que 158, então atende, eu vou escolher, portanto, o condutor de 4 milímetros quadrados, tá? Que é o mesmo valor que nós utilizamos anteriormente. Então você pode aplicar a fórmula, como nós aplicamos anteriormente, ou você pode simplesmente calcular o VA metros, né? A somatória toda, e consultar essas tabelas. Aqui é mais fácil porque você só precisa ter a informação da potência das cargas e do comprimento que elas têm até o quadro de distribuição, né? Que geralmente isso é uma informação fácil de se obter no projeto. Então você pode depois consultar tabelas como essa aqui para encontrar diretamente a seção transversal do condutor. Ok, pessoal? Então, com relação ao critério de dimensionamento da queda de tensão, né, é isso aí. A gente tem essas três possibilidades que foram apresentadas. O método simplificado, o método da queda de tensão unitária e o método do VA metros, que nós acabamos de apresentar. Tudo bem? A partir de agora, nós vamos comentar um pouco sobre como dimensionar a seção transversal do condutor neutro, tá? Então, o condutor neutro, segundo a NBR 5410, ele não pode ser, primeira informação, né, que a gente tem lá, ele não pode ser comum a mais de um circuito, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem, por exemplo, uma ilustração do que seria um quadro de distribuição. Você tem aqui um quadro de distribuição, nesse caso ele é bifásico, você tem duas fases aqui em vermelho. Ele tem um condutor neutro que está vindo lá do quadro de medição e ele entra aqui. E esse condutor neutro, perceba que ele vem para onde? Vem aqui para um barramento de neutro, tá? Então, desse barramento de neutro vão derivar vários outros condutores neutros, tá certo? E cada derivação dessa vai acompanhar um circuito,
tá? Então o circuito ele vai ser composto aqui tanto pela fase quanto pelo neutro ou pelo condutor terra também, se for um condutor que possui terra, tá? Então eu não posso simplesmente pegar um neutro aqui e sair com ele único, né, o único condutor do meu quadro de distribuição e depois lá na frente ir fazendo derivações desse condutor, tá? Eu tenho que fazer um barramento no quadro de distribuição e a partir desse barramento eu derivo um neutro para cada circuito, ok? Outra informação colocada pela norma é o seguinte: o condutor neutro em um circuito monofásico ele tem a mesma seção do condutor fase, né? Então nós já sabemos que se o circuito for monofásico, o condutor neutro vai possuir a mesma seção do condutor fase, né? Que é determinada por esses métodos que nós estudamos anteriormente, né? Método da seção mínima, da queda de tensão ou da capacidade de condução de corrente. Outro ponto agora é para circuitos trifásicos, né? Aí nesse caso existe uma observação com relação à seção do condutor neutro, né? Que ela vai depender de quê? Da taxa de distorção harmônica do circuito, tá? A norma diz o seguinte, que para uma taxa de distorção harmônica menor do que 15%, eu posso utilizar essa tabela para dimensionar a seção do condutor neutro, né? Essa tabela me diz o seguinte, que se o condutor fase tiver seções de até 25 mm², a seção do condutor neutro vai ser igual à seção do condutor fase. Se a seção do condutor fase for maior do que 25, né, ou seja, a partir de 35 mm, então eu posso dimensionar o condutor neutro com uma seção menor do que a do condutor fase, né? Como está posto aqui. Por exemplo, se eu tiver o meu condutor fase de 35 mm, o condutor neutro pode ser de 25 mm. Se eu tiver um condutor fase de 50 mm, o condutor neutro pode ser de 25 mm, tá? Isso, pessoal, desde que a taxa de distorção harmônica do circuito seja inferior a 15%, tá? Você tem que garantir isso. Porque nesses casos quer dizer o quê? Que a corrente no condutor neutro vai ser muito pequena, tá? Vai depender apenas do desequilíbrio entre as fases do circuito trifásico. Se for um circuito perfeitamente equilibrado e sem taxa de distorção harmônica, a corrente no condutor neutro é zero, inclusive. Por isso que ele permite que você dimensione a corrente do neutro como a seção transversal do neutro um pouco menor do que a da fase, ok? Isso aqui ele lhe garante o quê? A economia, né? Aquele critério de economia que a gente tem que ter nos projetos elétricos, tá? Para circuitos em que a taxa de distorção harmônica ela está entre 15% e 33%, né? Ela é maior do que 15%, mas é menor do que 33%, ou seja, é menor do que 1/3 da corrente fundamental de 60 Hz, né? Eu vou ter a seção do condutor neutro igual à seção do condutor fase. Então aqui nesse caso, independente da seção transversal do condutor fase, eu sempre vou ter que colocar o neutro igual a ela, mesmo que seja maior do que 25 mm², tá, pessoal? Circuitos que apresentam esse nível de taxa de distorção podem ser circuitos que alimentam componentes eletrônicos, né, como essas lâmpadas eletrônicas, computadores, televisão. Esses são circuitos que tem qualquer circuito que alimente equipamentos que possuam chaveamento eletrônico, né, você vai ter ali uma taxa de distorção harmônica provavelmente superior a 15%. Então, nesses casos, o correto é fazer com que a seção do condutor neutro seja igual à seção do condutor fase, tá? E por fim, pessoal, eu tenho os casos em que a taxa de distorção harmônica no meu circuito é superior a 33%, tá? Nesses casos, eu posso ter a corrente no condutor neutro maior do que a corrente nos condutores fase, em função dessa distorção harmônica, né? Os circuitos que podem apresentar essa taxa de distorção são circuitos que alimentam cargas altamente não lineares, né? Como, por exemplo, lâmpadas de descarga. São circuitos que não são muito comuns em instalação residencial, mas de toda forma a gente tem que estar atento para essa questão que a norma coloca. Então você tem que calcular a corrente no neutro, né, quando há essa taxa de distorção, e é possível fazer esse cálculo. A própria norma fornece uma metodologia simples, né, para a gente estimar a corrente no neutro, como sendo um fator vezes a corrente de fase, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma taxa de distorção harmônica entre 33% e 35%,
a corrente no neutro vai ser 1,15 vezes a corrente de fase. Tá? Então eu calculo lá a corrente de fase do meu circuito e eu sei que a corrente no neutro, nesse caso, vai ser 15% a mais do que a corrente de fase. Tá? Então é só multiplicar por 1,5. Se eu tiver, por exemplo, uma taxa de distorção harmônica entre 51% e 55%, aí a corrente no neutro vai ser 45% maior do que a corrente de fase. E aí eu vou ter que multiplicar a corrente de fase que eu calculei lá por 1,45. Né? Então, com esse valor da corrente no neutro, eu vou ter que encontrar uma seção transversal para o condutor neutro com base naqueles critérios. Critério de capacidade de condução de corrente, de queda de tensão, de seção mínima, etc. Tá? Ou seja, eu vou ter uma corrente para o neutro maior do que para a fase, nesses casos. Ok, pessoal? Isso aqui é para os circuitos trifásicos, isso aqui para os circuitos que possuem duas fases e neutro. Circuitos a 3 fios, tá bom? Então essa é uma questão que a norma coloca e que nós precisamos estar atentos também a isso aí. Agora, para nós finalizarmos a aula com relação aos condutores de proteção, o condutor terra, né? É aquele condutor que fornece o caminho para o aterramento aos equipamentos, né? Então a norma diz o seguinte, olha, que o condutor de proteção pode ser determinado através dessa tabela. Ele vai ser dado, portanto, em função da seção do condutor fase. Então, para os circuitos em que o condutor fase ele é menor do que 16 milímetros quadrados, então a seção do condutor de proteção é igual à seção do condutor fase. Para os casos em que a seção do condutor fase estiver entre 16 e 35 milímetros, então eu uso um condutor fase de 16 milímetros. E para os casos em que eu tenho uma seção do condutor fase maior do que 35 milímetros quadrados, então eu vou dividir a seção transversal do condutor fase por 2. Essa vai ser a seção correspondente do condutor de proteção. Lembrando que aqui vai dar valores quebrados, né? Não vão ser valores inteiros, e você vai ter que usar o condutor que esteja imediatamente acima desse valor, né? Supondo que dê, por exemplo, um valor aqui que você vai dividir e que vai dar, por exemplo, vamos supor, uma seção transversal aqui de 65 milímetros quadrados, né? Você vai ter aqui 32,5, então você vai ter que usar o condutor imediatamente acima disso, que é 35, entende? Então, esse é o critério. Outra observação que ela diz é o seguinte, que a seção de qualquer condutor de proteção que não faça parte do mesmo cabo ou não esteja no mesmo conduto do que os condutores fases, não pode ser inferior a 2 milímetros quadrados se for de cobre ou 16 se for de alumínio, tá? E no caso, se ela for provida de proteção contra danos mecânicos, ou seja, se ela estiver protegida, né? Se o condutor estiver protegido. Se o condutor não estiver protegido, seria 4 milímetros para o cobre e 16 milímetros para o alumínio. Ou seja, aqui a gente pode dizer que o condutor de terra ele não pode ser inferior a 2 milímetros quadrados se ele estiver protegido e 4 milímetros quadrados se ele não estiver protegido, ok? E como regra geral, a gente faz essa comparação aqui com o condutor fase. Uma outra observação que a norma faz é que o condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, desde que ele esteja no mesmo conduto, né? Então isso é um pouco diferente da observação que ela faz, por exemplo, para o condutor neutro, em que não pode ser compartilhado entre circuitos diferentes. No caso do condutor fase pode, né? Desde que esses circuitos estejam ocupando o mesmo conduto, né? Então, por exemplo, naquela mesma ilustração que nós apresentamos aqui do barramento de proteção, eu vou ter também que ter uma derivação, né? Esse condutor está vindo aqui lá do meu sistema de aterramento, da instalação, e aqui eu vou ter um barramento de terra, onde eu vou derivar diferentes condutores de terra, diferentes condutores de proteção. Só que aqui eu posso ter um único condutor de proteção para cada conduto, para cada eletroduto. Então vamos supor que eu tenho um eletroduto que sai aqui, e dentro desse eletroduto eu estou agrupando os circuitos 2, 4 e 6. Então esses circuitos 2, 4 e 6 eles vão compartilhar o mesmo condutor de proteção, né? Eu posso colocar um único condutor de proteção naquele eletroduto e vai ser compartilhado entre os circuitos, né? Nesse caso a norma permite que seja isso. Eu só não posso utilizar um condutor de proteção para circuitos que estejam em condutores distintos, ok?
Bom, e aqui nós vamos fazer, para finalizar, um exemplo em que nós temos uma tabela de dimensionamento de condutores que nós já utilizamos aí em aulas anteriores, né? A mesma tabelinha que nós estamos utilizando, vamos utilizar aqui novamente, com o objetivo de determinar a seção transversal do condutor neutro e a seção transversal do condutor de proteção, né? A seção transversal do condutor fase já foi dimensionada conforme os critérios que nós estudamos até o momento, né? E aí, com base nessa seção do condutor fase, eu tenho que dimensionar o condutor neutro e o condutor de proteção, né? Com essas regras que nós estamos trabalhando. Então, de cara eu sei que esses condutores, esses circuitos aqui são todos monofásicos, portanto a seção do condutor neutro tem que ser igual à seção do condutor fase nesse caso aqui, né? Então vão ser todas iguais. Para o condutor de distribuição, que é trifásico, eu tenho que fazer a observação com relação à taxa de distorção harmônica, mas como a seção aqui é inferior a 6 milímetros, eu sei que ela já não vai poder ser menor, ela tem que ser no mínimo igual, né? Se a taxa de distorção harmônica for de até 33%, ou pode inclusive ser maior se a taxa de distorção harmônica for maior do que isso. A gente considera, pessoal, para instalações residenciais que não tenham cargas altamente não lineares, como lâmpadas de descarga, coisa do tipo, que a taxa de distorção harmônica ela vai ser sempre inferior a 33%. Por isso você pode adotar como critério, né, sempre utilizar o condutor neutro igual ao condutor fase, nesses casos, né, ou menor naqueles casos em que o condutor fase for maior do que 25 mm², tá bom? E aqui com relação ao condutor neutro, né? Então aquela mesma observação que nós temos lá na tabela da norma, como os condutores aqui todos são inferiores a 16 mm², então o condutor de proteção vai ser também igual ao condutor fase, né? Então nesse caso aqui eu teria tanto condutor fase quanto condutor neutro quanto condutor de proteção, todos com a mesma seção transversal, tá? Esse é um exemplo de como dimensionar também os condutores neutros e de fase. Na maioria dos casos, os condutores neutro e proteção eles vão ter o mesmo valor do condutor fase, mas a gente tem que estar atento àquelas exceções que a norma prevê, né, para caso seja necessário a gente colocar uma seção transversal diferente nos condutores de neutro e condutor de proteção. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a nossa aula. Encerramos também o assunto de dimensionamento dos condutores, né, na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre o dimensionamento dos eletrodutos em uma instalação, né? Falar também sobre algumas exigências da norma em relação aos condutos. Então nós nos vemos na próxima aula.